Oi, gente, tudo bem? A gente está abrindo um canal aqui para vocês com a ideia de fazer o seguinte: primeiro, a gente vai sempre expor um fato, uma coisa interessante que aconteceu durante a nossa vida, e em seguida, ligado a esse fato, alguma ideia. E tanto que a gente vai chamar esse canal de Ideias. Porque são ideias que não são estudos, né? São coisas que é para você pensar, para quem gosta de pensar. E aí a gente vai ensaiando e pensando e com isso ter ações diferentes, entendeu? Porque conforme a gente vai tendo ideias diferentes, vai tendo também ações diferentes. Então a nossa proposta é essa, é sempre apresentar uma ideia que mude a sua vida. Não são estudos, tá? A gente não vai aprofundar em nada, a gente vai simplesmente apresentar as ideias para você pensar, refletir e com o intuito de mudar o rumo da sua vida. O que acontece? A gente sempre, o nosso intuito é fazer as pessoas olharem para mais de longe as coisas. Dizem que Deus conhece a gente melhor porque nos vê de longe. Então a nossa ideia, tanto que a nossa vinheta é assim, um mundo, a gente olhando de longe, que é justamente essa a nossa intenção. Que as pessoas vejam as coisas de forma mais natural e mais generalizada, e não com detalhes, minúcias, aqueles estudos de antropologia, de filosofia, de matemática, geografia, não. Eu quero que a gente veja as coisas como a gente não vê na escola, entendeu? Uma coisa mais aberta, para iluminar a cabeça da gente, entendeu? E a partir daí a gente tem ações diferentes, então com essas ações diferentes a gente vai mudando algumas ações, que esse é o nosso intuito. Bom, então vamos lá. O primeiro fato é que o meu trabalho, depois com o tempo a gente vai se apresentando, falando mais a respeito de trabalho, mas o nosso trabalho nos proporciona viajar para o mundo todo, tá? E principalmente dentro do Brasil, mas eu já viajei também algumas viagens internacionais, e a mais marcante na minha vida foi em 99 que a gente foi para a Nigéria. Fomos fazer um trabalho de levantamento de campo lá e ficamos lá no estado de Borno, que é um estado ao norte da Nigéria, bem no meio do Saara. E nesse estado a gente ficou lá uns 40 dias, eu e um amigo nosso, que por sinal até já faleceu. A gente vai fazer uma homenagem para ele com o tempo, porque sem ele eu literalmente estava perdido, porque o meu inglês é meio complicado. E na época ele falava inglês fluentemente, então ele ajudou muito a gente entender as coisas, porque sem o entendimento dele, a tradução, a gente teria praticamente perdido toda essa experiência, essa bagagem que nós tivemos nessa viagem. Então, e o que acontece? Quando a gente foi voltar, não existia voo direto do Brasil para a Nigéria, para Lagos no caso, né? Então a gente tinha que obrigatoriamente ir para Londres, o voo era via Londres, inclusive pela British Airways, né? Que é uma companhia fantástica. E aí nós fomos, passamos todo esse tempo lá, aí aconteceu uma coisa, nós levamos uma grana que os caras deram para a gente pagar as despesas lá. E o mais interessante é o seguinte, chegou lá, os caras pagaram toda a nossa despesa, nós ficamos com o dinheiro na mão. Aí quando nós voltamos, meu amigo muito, né, falou assim, pô, vocês saem, nós vamos passar por Londres. Cara, vamos ficar uns 15 dias aqui, não precisa de visto. Ah, vamos, né? Aí ficamos lá uma semana, não lembro exatamente quanto, mas ficamos lá alguns dias aí, uma semana e pouco. Mas aí foi um impacto da minha vida, porque nós literalmente saímos do lugar mais pobre, mais quente, mais difícil. Fomos para um lugar que é o extremo oposto. É um lugar onde tem a maior civilização do mundo, onde o pessoal tem mais dinheiro. Só que aí a gente se deparou com uma série de coisas. E eu, como sou ligado em comportamento humano, eu acho que é uma coisa nata, que vem da intuição, vem da infância. Eu sempre fui apaixonado por comportamento humano, embora eu não seja dessa área, tá? Então, se os psicanalistas de plantão que me perdoem, mas eu sou apaixonado por isso. Então o que acontece? Eu vou sempre olhando as coisas por esse ângulo. Então quando acontece, por exemplo, uma coisa como as diferenças culturais que existem entre os ingleses e os nigerianos, embora a Nigéria foi colonizada, né, pela Inglaterra, mas a única coisa que tem em comum é a língua, porque o resto são totalmente diferentes. Então começa assim, você senta perto do inglês, ele não consegue, na época a gente tinha aquele jornal, né, que era escrito, né, o jornal era enorme,
Então o que que o inglês faz? Ele sentava no metrô para ler o jornal, ele não conseguia, não abrir nem os braços, quanto mais o jornal. Então ele dobrava o jornal assim com toda uma estratégia para não poder chegar nem no braço da poltrona, para não incomodar. Ele jamais olhava para o seu lado, era um negócio assim. Então você não se sente incomodado nem um pouco. Na Nigéria, o que acontece? Quando você senta, por exemplo, num avião, o cara nem abre, não abaixa nem o braço da poltrona. Ele deixa normal, porque ele não senta ao seu lado, ele senta em cima de você, vamos dizer assim. Entendeu? O cara é espaçoso e tal. Aí ele pega aí, a maioria das pessoas vai olhar um negócio desse e falar assim, poxa, os caras não se mancam, não pensam em você, não tem cultura. É o que acontece, né? Normalmente você vê as pessoas descendo pau, só que eu sou no avesso. Eu vejo as coisas com um ângulo diferente. E esse é o nosso intuito nesse canal, é fazer as pessoas olharem as coisas por ângulos diferentes. Porque é muito diferente. Por exemplo, o que eu senti na época? Quando você senta de um lado do inglês, parece que ele tem alergia de você. Tá? A expressão seria até o mais forte, eu diria que parece que o cara tem nojo da gente, sabe? O cara não olha para você, e para respirar ele olha para o outro lado. O africano, o nigeriano particularmente, que é o único lugar que eu conheço, eles são os caras mais amáveis do mundo. Então quando ele senta do seu lado, ele senta junto com você, a impressão que tá é o seguinte, ele confia em você plenamente, ele não sente nojo de você, ele parece que você já conhece ele faz 300 anos, então o cara tem um nível de intimidade que é um negócio maravilhoso. Ao contrário do que as pessoas civilizadas pensam, não posso incomodar. Não foi isso que eu pensei diferente, eu falei, nossa, os caras interagem muito mais com a gente do que uma pessoa que tem mais civilização. Aí, onde eu quero chegar? Não existe nada que seja tudo de bom ou tudo de ruim. E o que é mais importante? Nós chegamos a uma conclusão muito séria, que foi o que mudou o destino da minha vida e a minha forma de olhar as coisas, que a grande diferença entre as culturas no mundo, aliás, no mundo inteirinho, a grande base, e quando eu falo isso, eu estou falando com relação à tendência, tá? É lógico que existem exceções para todos os casos no mundo inteiro, mas quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de um modo geral, uma forma de tendência. A tendência das pessoas em todas as culturas, a grande diferença entre as culturas do mundo todo é o clima. Tá? Porque aí eu cheguei a essa conclusão de uma forma muito drástica, porque você está num lugar quente, você passa o dia com um copo d'água, um pedaço de pão, um pedaço de carne, você dorme no relento, põe a mão assim, dorme aqui, como eu durmo aqui no jardim, não tem problema nenhum. Eu quero ver o cara fazer isso na Alemanha, com 30 graus negativos. Tá? Outra coisa, quando eu estou aqui num lugar quente, eu não preciso de você, tá? Porque para eu arrumar um pedaço de pão e um copo d'água e um lugar para dormir no relento, então eu posso ser individualista à vontade. Quando eu estou num lugar que tem 30 graus negativo, eu não posso ser individualista, porque se eu não juntar com o cara que sabe fazer um aquecedor, um carro de primeira linha, simplesmente eu estou morto. Não é uma questão que eu sou bonzinho, eu estou uma raça privilegiada. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, cultural, de grana, toda essa estrutura que existe ao longo do mundo, existe por causa da neve, por causa do frio, tá? Então, qual que é o meu ponto de vista? As pessoas começaram a existir, é lógico que nos lugares mais quentes. Com isso eles foram mudando, cada um com a sua ciência, porque para mim ciência é você colocar sobrevivência, tá? São estudos para você sobreviver e depois para ter conforto. Isso para mim é ciência, tão simples quanto isso. Aí cada um com a sua ciência, conforme as pessoas vão se deslocando para lugares mais frios, eles vão se adequando a esses pontos, fazendo aquecimento, fazendo uma série de coisas até conseguir sobreviver nesses lugares. Aí os primeiros morrem, o segundo já faz um negócio diferente, mas só que para isso você precisa se unir, você precisa fazer regras, porque se você não tiver regras, você simplesmente não sobrevive. Então não existe uma raça privilegiada, não existe uma coisa diferenciada ao longo do mundo. O que existe é que as pessoas nos lugares mais quentes, eles não precisam, não têm necessidade de trabalho. Então elas trabalham muito menos. Elas só trabalham para sobrevivência. A tecnologia, ela vem da necessidade. Então se a necessidade no lugar é uma, as pessoas vão pela lei do mínimo esforço. Isso vale para todo ser humano, não é só
um lado, o outro. Aí você vê as diferenças entre as raças, entre as culturas, entre os países, entre a grana. Tudo isso é o que faz é a neve. Agora, só para dar um exemplo para clarear. Quando você pega, por exemplo, qualquer abalo, vamos dizer, catástrofe natural, todas as catástrofes são muito maiores que a gente, certo? Se você pega um furacão, um terremoto, um maremoto, um vulcão, todas elas, aí tem uma infinidade. Todas elas, não sei se vocês já perceberam, enchentes, todas essas coisas que a natureza é maior que o ser humano, cria um espírito de que a individualidade voa e vai embora. É uma coisa muito legal, porque aí todo mundo se une, gente que nunca ajudou ninguém, daí ajuda, sabe? Pessoa que nunca se conheceu, se conversa. Na hora do sufoco, todo mundo é unido. Só que acontece, todos os eventos desses naturais, eles não são periódicos. Então é uma coisa muito interessante, porque você nunca vai ver, o cara tem um terremoto esse ano, ele acha que o outro terremoto já foi, o próximo terremoto que teve atrás faz 15 anos. Ah, sei lá, daqui 5 anos pode ser que tenha outro, daqui 10 anos, e isso acontece para todos os eventos. O único que vem com data marcada, bonitinho, e que faz você ficar com o pescoço na seringa, é a neve. Tá? Eu quero ver o cara falar assim, ah, não, chega lá mês de outubro, porque chega no inverno, né? Cada hemisfério é de um jeito, mas quando chega na parte de que o frio está chegando, meu amigo, ou você faz alguma coisa, ou simplesmente você morre. Então não é uma questão de ser bonzinho. Os próprios animais são assim, né? A formiga é um exemplo, ela sabe que vai chover, ela recolhe tudo antes, faz todo aquele. Entendeu? Aí você vê aqueles todo unido, bonitinho, tudo parece que tem um maestro lá, né, trabalhando. Ah, agora como é que você vai fazer isso no Nordeste brasileiro ou na África? Você pode dar a volta ao mundo, que você vai ver que nessas latitudes o comportamento é muito semelhante. Então, o que que eu acho que é um barato? Hoje, assim, na época da minha viagem, a gente não tinha um Google Earth, né? Então a gente era obrigado a pegar enciclopédias, você pegava Atlas, Globo, né? A gente olhava muito o Globo e ia analisando essas coisas. Mas hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Se você pegar aí qualquer programa desses aí que você vê o mundo, então faça uma experiência. Eu vou mostrar essas fotos aqui para vocês. Por exemplo, veja o mundo de cima. A hora que você vê o mundo de cima, você vai ver que na parte norte você tem uma faixa de latitude ali que varia assim aproximadamente entre 40 e 60, não é crítico, mas mais ou menos para você ter uma ideia. Faz essa experiência. Você vai ver que ao longo do hemisfério norte tem uma faixa, que é a faixa de todos os países do primeiro mundo. Você vai nas Américas, você vai ver Canadá, vai ver Estados Unidos, a hora que você for para a Europa, você vai começar ali para a Europa inteira, vai dar a volta, vai chegar nos países civilizados da Ásia, e isso é no mundo inteiro. Você faz uma faixa assim à volta do mundo, e nessa faixa mora todo mundo que é rico, né? Todo mundo que é civilizado. Agora, é lógico, qual que é a diferença entre as pessoas que têm os mesmos níveis de temperatura? A sorte de uma civilização são os líderes, tá? Então, não depende do clima. Você pode pegar dois países com o mesmo clima e ter destinos totalmente diferentes, mas você tem destinos diferentes porque tem líderes diferentes, tá? Mas se você pegar países com o mesmo clima, com lideranças parecidas, eles vão ter culturas muito parecidas. Aí vem uma outra surpresa, você pegar essa faixa aí de 40 a 60 graus, aí vira o mundo de ponta cabeça. Se você for olhar no hemisfério sul, o que você vai ver nessa faixa? Água. Você só tem água a volta inteira. Entendeu? Você vai ter um pedacinho ali no sul da Argentina, no sul do Chile, um pedaço da Oceania lá, da Austrália, e acabou. Não tem. Então, aí você fala assim, o hemisfério sul é o hemisfério dos pobres, o hemisfério norte é o hemisfério dos ricos. Mas por quê? Porque aqui a gente não tem terra suficiente com esse clima para você ter civilizações de primeiro mundo no hemisfério sul, entendeu? Então, não é uma questão de, é uma raça diferenciada, não é assim que a coisa funciona, entendeu? Então, quando eu entendi isso, você vê as diferenças para você lidar com as pessoas de diferentes temperaturas. Quando você vê climas diferentes, você vê pessoas diferentes, aí você respeita essas pessoas. Você sabe que, para onde uma pessoa dessa anda,
Sempre ela vai ter, porque o maior problema do ser humano é ser nômade, né? Cada vez que ele muda de lugar, ele apanha, né? Porque ele chega lá, ele vai para um lugar diferente, ninguém está acostumado com ele estranha o pessoal estranha ele. Só que a hora que você entende isso, o respeito aumenta muito mais. Quando você tem respeito pelas pessoas, é uma coisa muito interessante, porque quando você vê esse cidadão, você ajuda esse cara, porque a genética ela muda, mas ela leva algumas gerações para você se adaptar a esse clima. Então, toda vez que você sai de um lugar quente e vai para um frio, e a recíproca é verdadeira, todo mundo vai estranhar, entendeu? Então você chega, por exemplo, o cara que vai de um clima frio para um clima quente, aí chega lá, o cara fala, pô, esse cara só pensa em trabalhar, só pensa que o cara não quer se divertir, não quer relaxar, não quer nada, porque parece que ele está, sabe, com o pescoço na forca. Mas essa situação é por quê? Porque a neve faz isso com ele. Então, isso é muito simples. Aí você passa a respeitar as pessoas. Isso é o mais importante que eu descobri nessa viagem, é uma ideia que eu queria propor para vocês. Então, se vocês gostaram dessa ideia, tem mais pessoas que gostam, que se você sabe que gosta de pensar, porque se você não pensar, não adianta nada. Você tem que matutar a respeito desses assuntos, pesquisar e olhar, conversar com os amigos. Se você conhece gente que gosta de pensar, compartilha com eles, tá? E se você tem alguma ideia diferente, acha que eu sou certo ou acha que eu estou errado, me ajuda a somar, porque a ideia desse site, dessa estrutura desse canal, é exatamente essa. Não é só eu passar para vocês, vocês vão passar para mim, isso aqui é interativo. Eu estou né, mais interessado em receber essas informações, tanto quanto de passar, entendeu? Essa é a nossa ideia. E eu, para terminar, eu queria dizer o seguinte, quando você tem um problema, por exemplo, você tem um Rio de Janeiro, que tem uma violência tremenda. Na minha opinião, qual o problema do Rio de Janeiro? É o clima, certo? Então, se você quer resolver o problema do Rio de Janeiro, é muito simples. Neve neles.